militares de Portugal, militares de ontem, de hoje, de sempre. Memória, orgulho e coragem nos reúnem aqui hoje Forças Armadas e Portugal. Num dia em que Portugal já manifestou, pelo seu governo, a compreensão para com a razão e a oportunidade da intervenção de 3 amigos e aliados, limitada a estruturas de produção e distribuição de armas estritamente proibidas pelo direito internacional e cujo uso é intolerável e condenável. Ao mesmo tempo que apelava a uma investigação independente sobre crimes de guerra e a uma solução política negociada e pacífica, dramaticamente urgente a pensar naquele povo martirizado. Numa região de que acabo de chegar e onde só o fim da escalada da violência e a vontade de construir a paz permitirão caminhos do futuro. Tempos difíceis. E por isso, tempos que mais do que todos os outros convidam a esta evocação da memória, do orgulho e da coragem das nossas Forças Armadas. Memória porque não esquecemos e nunca esqueceremos os bravos da Grande Guerra, os de França, os de Angola, os de Moçambique, todos eles, sem exceção, que serviram a pátria nos piores cenários possíveis de sofrimento e de morte. Porque não esquecemos, nunca esqueceremos os outros bravos da nossa história de quase 9 séculos. Os da fundação, os da expansão, os da restauração, os da libertação, os da defesa da paz e da dignidade humana. Memória desses soldados desconhecidos que lutaram e que morreram para que Portugal vivesse. E com ele a nossa língua, a nossa história, a nossa presença nos 5 cantos do mundo, andarilhos nunca cansados de sermos plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Orgulho também, porque esses bravos que foram e são os nossos soldados, marinheiros, aviadores, que sois hoje vós e muitos mais, honraram e honram Portugal, nunca desmerecendo dos portugueses. Há 100 anos, com a odisseia dos muitos soldados desconhecidos, simbolicamente presentes para sempre neste mosteiro da batalha. Odisseia que a redescoberta desse tempo soube resgatar aos juízos apressados ou enganadores de alguns. Foi mais, muito mais, do que a determinação de um só homem. Foi a resistência de muitos milhares, num corpo expedicionário, entregue à sorte dramática do combate, com escassa preparação e apoio, em terras desconhecidas e condições físicas e psicológicas muito adversas, e com as piores provações a escassos meses do armistício. E ainda mais, a aventura africana, daqueles que em Moçambique, como em Angola, pereceram às mãos da guerra dos homens ou da guerra
das maleitas incógnitas e traiçoeiras. Orgulho temos por todos esses bravos, por aquilo que foram e por aquilo que fizeram. Orgulho tivemos ao vermos o Presidente da República Francesa em Richebourg, pela primeira vez, agradecer em nome da França aos nossos soldados que, lutando por Portugal, tinham permitido a vitória francesa e o futuro da Europa. Orgulho temos por vós, hoje espalhados em missões, cá dentro e lá fora, ainda nestas semanas, atuando com bravura e competência na República Centro-Africana, tendo o direito a que a pátria se lembre sem cessar de que a vossa entrega total não tem preço. Não se mede pelas tábuas frias que avaliam o serviço público com horas certas e sem risco de vida. Coragem, disse eu há pouco, porque de coragem se fez há 100 anos, como ao longo do nosso percurso nacional, a missão dos nossos militares. Humanos, claro, com êxitos e insucessos de toda a empresa humana, mas acertando muito mais do que errando, acreditando muito mais do que descrendo, persistindo muito mais do que desistindo, vencendo muito mais do que perdendo. Fomos assim, somos assim, seremos sempre assim. Essa é a essência da vossa coragem, da nossa coragem como pátria. Nascemos e fizemos-nos contra o vento, leais e solidários, mas independentes e soberanos, fraternais e afetivos, mas firmes e determinados, e pacientes, ilimitadamente pacientes. Já vimos muitos poderes no mundo a crescerem e a definharem. Já testemunhamos muitas glórias tidas por eternas a desvanecerem-se. Vemos todos os dias aqueles que ainda não existiam como pátrias independentes, já nós éramos uma pátria forte há muitos séculos. Já dividimos mesmo o mundo ao meio e percebemos o que era efêmero nessa ilusão e o que seria duradouro nessa presença. Somos como somos, enquanto pátria, mas só o somos porque os temos a vós, porque temos forças armadas que são, no seu espírito e na sua missão, todo um povo em armas. Sem essas forças armadas, nunca teríamos sido o que somos. Mas também porque temos e tivemos sempre um povo que foi e é o melhor da nossa pátria. Sem esse povo, nunca teríamos chegado aos quase 9 séculos de história que já vivemos e tal como os vivemos. Que vivam para sempre os bravos de 1918. Que viva para sempre Portugal!